Eu juro que nesse jogo eu vou tentar ser o mais racional possível nesse pós-jogo. Mas se você quer me ver reclamando de algumas coisas, eu vou tentar ver coisas boas, eu juro pra você. Mas se você quer ver eu reclamando das coisas do que deve ser reclamado, pelo menos se inscreve nesse canal para ajudar. Pelo menos faz isso, porque eu tive que assistir esse jogo horroroso do São Paulo. Eu perdi 2 horas da minha vida. Então, pelo menos, por agradecimento, por solidariedade a um São Paulino, se inscreva no meu canal e deixe seu like. Porque é terrível esse time do Zubeldia, não tem organização, não tem nada. Mas vamos falar melhor desse jogo de uma maneira mais racional, porque é isso que a gente tem que fazer. Eu só tenho uma pergunta para você. Será que dá pra gente cobrar agora? Será que a gente pode cobrar, ou ainda tá tudo normal, ou eu devo comemorar que o São Paulo ainda tá invicto, o São Paulo ainda não perdeu? Meus parabéns. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro tempo simplesmente horroroso, chatíssimo o primeiro tempo do São Paulo, como eu disse em um comentário de um canal de um amigo meu, canal que vocês conhecem, canal do Barolo, eu dei a descarga no vaso e foi mais divertido ver a água girando ali do que o jogo do São Paulo. Simplesmente foi mais divertido ver o giro da privada do que o jogo do São Paulo, que mais um jogo horroroso, parecia que o São Paulo não queria jogar, veio para não jogar, e o time totalmente sem organização, o time do Fortaleza organizado, essa diferença de um time minimamente organizado, minimamente eu falo, e de um time que não tem organização nenhuma. No primeiro tempo o São Paulo ainda quase levou um gol, que o Wendel mesmo fez a burrada e ele mesmo tirou. Pelo menos eu tenho um elogio para dar a ele nesse jogo, né? O segundo tempo, o São Paulo volta um pouquinho mais ligado, e a gente tinha o jogo na mão, poderia ter ganhado o jogo se não fosse algumas irresponsabilidades que nós vamos falar nesse pós-jogo. Tivemos alguns jogadores achando que são mais do que realmente eles são, e nós vamos conversar, você deve saber de quem eu tô falando, mas espera só chegar o momento das notas. Mais uma vez o São Paulo com mais um empate em casa, jogando no Morumbi, e o São Paulo não consegue ganhar do Fortaleza. Nós somos fregueses do Fortaleza. Um jogo chatíssimo, onde nós perdemos 2 horas, 9h30 da noite, vamos dormir tarde, para assistir esse time do Zubeldia mais uma vez empatando. Um time sem criatividade, um time sem absolutamente nada. E vamos falar sobre poupar jogadores, porque tem um que não sai do time mesmo que tiver de cadeira de roda, coitado. E ele eu vou eximir até de nota, porque ele não sai do time. Mas vamos para as notas, pessoal. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque eu já tô cansado, é desastroso assistir jogo do São Paulo, é chato assistir jogo do São Paulo. Hoje em dia nós não temos nenhum tipo de prazer em assistir qualquer tipo de jogo do São Paulo. A única coisa que nós temos é desespero e torcer pro time ganhar, mas o São Paulo só empata, né? Ah, Rony, mas não perdeu. Vamos empatar até quando? Vamos comemorar, nós ainda estamos invictos. Sabe, alguns jogadores têm que descer um pouco do salto alto e ver que o mais importante é o São Paulo. Não marcas próprias, não apostinhas, não brincadeirinhas. A brincadeira deixa pra gente que é torcedor. Dos jogadores eu espero o mínimo de profissionalismo, coisa que parece que a gente não vê. Esses caras parece que não treinam, que não se conhecem, parecia que é a primeira vez que estavam jogando juntos, principalmente no primeiro tempo. A gente não viu absolutamente nada. E esse é o padrão do São Paulo, esse é o padrão do Zubeldia, absolutamente nada. O primeiro tempo nem chute no gol teve, não teve nada, os goleiros simplesmente não trabalharam. Quer dizer, um goleiro trabalhou, né? Mas foi fácil o trabalho para ele. Vamos para as notas, pessoal. Para o Rafael, simplesmente o Rafael hoje não trabalhou. Simples, o Rafael hoje não precisou trabalhar. Vou dar uma nota 5 para ele, tá ótimo, ficou de boa ali assistindo o jogo no campo. E 5 é porque eu gosto do Rafael e para mim ele não teve culpa em nada do que aconteceu. Ele tava ali debaixo das traves e não foi exigido, não precisou fazer defesa. Nota 5. E vou falar do trio de zaga. Sim, o trio de zaga, você vai entender o que eu estou falando. O Alan Franco e o Alan Franco ali, uma nota 6 para ele. O Tressoldi, para mim, jogou bem, por incrível que pareça, o Tressoldi jogou bem. Para mim, ele salvou o São Paulo ali no segundo tempo, fez praticamente um gol, tirou uma bola que o morto do Wendel entregou ali. Para mim, uma nota 7. E para mim, sim, o trio de zaga, porque o Ferrarese, ele é zagueiro, o Ferrarese não é lateral. Você acha que eu vou vir aqui descascar o Ferrarese, falar um monte, falar mal do Ferrarese? Sim, ele fez uma péssima partida como lateral, mas defensivamente para mim foi o melhor zagueiro. Vou dar uma nota 8 pro Ferrarese.
E todas as vezes que você for reclamar do Ferrarese na lateral, não se tem que agradecer, porque ele tá quebrando um galho ali. Ele não é lateral. Quando o Ferrarese fizer uma péssima partida na lateral, sabe quem você vai criticar? Você vai criticar o senhor Júlio Casares, o senhor Belmonte, o senhor Muricy, essa diretoria horrorosa do São Paulo. É esses que você tem que ir lá criticar. Sabe por quê? Porque o Ferrarese não é lateral. Ele é um bom zagueiro e ele provou isso no jogo de hoje. Para mim, uma nota 8 pro Ferrarese, porque ele sim jogou bem como zagueiro no que ele tinha que jogar. Defensivamente, mais uma partida impecável do Ferrarese. Bem, mas a gente teve que ver ele jogando na lateral. Na lateral, o Ferrarese fazendo lambança, entregando a paçoca diversas vezes. Mas sim, vou dar uma nota 8 para ele, que defensivamente, para mim, ele foi perfeito. O melhor zagueiro para mim hoje da defesa foi ele. Com ressalvas ao Tressoldi, que jogou bem. Quando joga bem, eu tenho que falar que joga bem. Jogou bem. E jogou bem, sim. E o Alan Franco, eu gosto do Alan Franco porque ele cobra. Ele sente o momento do São Paulo, que o momento do São Paulo não é bom. Mas vamos lá, pessoal. O Wendel, pessoal, mais uma partida ridícula do Wendel. Mas eu tenho um elogio para fazer do Wendel. Finalmente eu tenho um elogio. O Wendel, ele fez burrada em praticamente todos os lances, mas pelo menos nos lances que ele fez burrada, o Wendel foi e correu para consertar. Mas como eu disse, pessoal, pelo menos hoje a movimentação do Wendel eu também vi diferente. Ele não correu como o Frank do Pica-Pau. Ele correu como um foguete. Mas sabe qual é a diferença? Sabe aquelas palavras de coach que foguete não dá ré? O Wendel é o foguete que dá ré. Então, toque para trás, toque para o lado, fazem diversas burradas entregando. É um jogador simplesmente horroroso que até agora não mostrou para o que veio. Nem sei se vai mostrar algum dia. Para mim, eu tô começando a imaginar que esse sim é o nível e o verdadeiro nível do Wendel, infelizmente. Pessoal, o Bobadilha aí, eu vou dar uma nota 2 para ele porque eu ouvi o nome dele no segundo tempo. No primeiro eu não ouvi e parece que ele tomou a poção da invisibilidade no jogo, que ele só conseguiu aparecer um pouquinho no segundo tempo. Uma nota 2 tá ótimo. E o Alisson, coitado, é esse que eu vou eximir de notas, porque o cara joga todos os jogos, todos os tempos, primeiro e segundo tempo, mesmo estando de cadeira de roda, de muleta, o Alisson tá jogando ali. E com o cara, o homem invisível chamado Bobadilha do lado, ele se sobrecarrega. Hoje, nitidamente, ele foi mal pra mim, o Alisson foi mal. Nitidamente viu que o Alisson não tava afim de jogar. E não é não tá afim de jogar porque, não quero estar aqui no São Paulo, não quero jogar bola. O Alisson tá cansado, ele tá cansado. Tem que poupar jogador. O Alisson nunca é poupado, é incrível que parece. Se preocupa tanto com lesão, mas o Alisson parece que não tem essa preocupação. Né? Ou o Alisson tem uma canela de ferro, uma canela de aço, ou eu não sei o que acontece. Ele vai ter que jogar de cadeira de roda, de muleta, ele nunca será poupado. Vou eximir o Alisson de nota dessa vez. O Matheus Alves, pessoal, uma partida horrível do moleque. O moleque sentiu, hein? O moleque sentiu. Mas, pessoal, eu tomo muito cuidado para criticar o pessoal da base. Sabe por quê? Mais uma vez, quando você vê uma partida dessa horrível do Matheus Alves, e eu não tô eximindo não ele de culpa, jogou pessimamente mal. Para mim, uma nota 2 tá ótimo. Mas sabe por quê, pessoal? Porque quando você for criticar um menino da base como o Matheus Alves, lembra do Júlio Casares, do Belmonte, do Muricy e do Zubeldia, que ao invés de testar esses moleques no Paulistão, de preparar esses moleques no Paulistão, coloca num campeonato brasileiro, que é um campeonato traiçoeiro, é um campeonato para jogadores mais experientes, e em vez disso foram tirar férias lá na Disney, e quando volta ao Paulistão, o Zubeldia se recusou a colocar qualquer um desses moleques para jogar. Pra mim, é mais culpa do Casares, do Belmonte do que do próprio moleque. Mas jogou pessimamente mal, Matheus Alves. Uma nota 2. Mas não vou ficar aqui degladiando sobre o garoto. O Lucas Ferreira, pessoal. O Lucas Ferreira, pra mim, é um dos caras que tem personalidade. Ele tenta. Mas perdeu um gol, né, Lucas Ferreira? Pô, dá um toquinho. Personalidade, você tem personalidade pra isso? Dá um toquinho por cima do goleiro. Ele tropeçou, parece, chutou a bola errada ali, chutou na orelha da bola e perdeu um gol feito. Uma nota 4 aí tá ótimo pra você. Mas pra mim tem personalidade, o moleque é bom. Ele é bom, esse moleque. Só que precisa ali de mais coragem certos tipos de vezes, né? Não é coragem a palavra, é experiência. Experiência ele vai ter com o tempo, pessoal. Mas infelizmente não foi nesse jogo que ele brilhou tanto assim. E nós vamos pro André Silva. Por incrível que pareça pra mim, o André Silva não fez uma má partida. No primeiro tempo, sim. No primeiro tempo, pra todos os jogadores, é nota 0, pessoal. Mas no segundo tempo, ele fez o pivô, ele tentou participar da jogada. E olha que eu não sou fã do futebol do André Silva, mas nós temos que falar que pelo menos nesse, vou dar uma nota 5 pra ele. Porque pra mim, quem brilhou nesse jogo foi a defesa. Porque o São Paulo poderia ter saído derrotado, mas poderia ter saído vitorioso também. Uma nota 5 pro André Silva tá de bom tamanho. E aí nós chegamos no senhor Ferreirinha. Vamos conversar sobre o Ferreirinha aqui.
É esse ponto do vídeo que você estava querendo, né? É esse ponto que você estava esperando a gente chegar. Então espera um pouquinho. Se você não deixou o like, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, é hora de você se inscrever. E pros fãs do Ferreirinha, não fica bravinho comigo não. Não fica bravo comigo não. Vamos conversar na boa, galera. Vamos conversar na boa, rapaziada. O Ferreirinha, ele fez uma bela jogada. E hoje a gente teve um deslumbre do antigo Ferreirinha, que fazia belas jogadas, mas chegava na decisão e peidava em tudo que ele fazia, né? E cagava em toda boa jogada que ele fazia, ele cagava de novo no último passe, na finalização. O Ferreirinha consegue fazer essas coisas. Ele consegue ser um ótimo jogador e ao mesmo tempo baixar um péssimo jogador ao mesmo tempo. Mas no lance que você está esperando que eu comente, né? O Ferreirinha, ele recebe uma bola, um passe do André Silva, perfeito do André Silva. Por isso que eu falo que o André Silva foi mais útil hoje no segundo tempo, mas não vou ficar dando nota alta além dos zagueiros para nós que empatamos de novo. Recebe um passe do André Silva, deixou, só faz aí Ferreirinha. O Ferreirinha poderia ter feito o gol todo aberto, ou em vez de dar uma cavadinha ou chutar no canto, o Ferreirinha tenta driblar o goleiro. Ainda bem que o goleiro deu um salto parecendo um golfinho para cima do Ferreirinha e foi pênalti. Beleza, pênalti pra gente ganhar o jogo. Quem é o batedor oficial de pênalti? Quem é o batedor? Você já viu o Ferreirinha sendo batedor oficial de pênalti? Quem eu esperava que fosse bater? O atacante? O André Silva? Ou algum outro que é batedor oficial? Porque o Ferreirinha eu sei que não é batedor oficial. Só que o que acontece? O Ferreirinha, o Neto. O Ferreirinha, sabe o que sua aposta com o Neto significa pra mim? Absolutamente nada. Sabe o que o Neto falando de aposta, de você fazer 10 gols, sabe o que significa pra mim? Absolutamente nada. Eu quero que você faça gol pro São Paulo. E bem, deixa esse negócio de aposta, de dar risada, de zoeira comigo que sou torcedor, com você que tá assistindo, que você é torcedor. Deixa com a gente. Eu espero profissionalismo. Tá fazer mais gol pra o Neto usar tanguinha, não sei o que. Cara, e daí? E daí eu não ligo em nada para essa sua aposta com o Neto. Eu quero que o São Paulo ganhe o jogo. E hoje a bola do jogo estava nos seus pés. Mérito do goleiro? Não. Me desculpa, o goleiro é bom do Fortaleza, beleza. Mas não foi mérito do goleiro, foi demérito do Ferreirinha que telegrafou o chute. O Ferreirinha peidou na hora de chutar. Telegrafou o chute. Horrível a batida do Ferreirinha. Por que não dá uma bomba? Corre e dá uma bomba. Se ele fechasse o olho e desse uma bomba, talvez ele chutaria melhor do que o que ele fez. Ferreirinha, quando o cara começa a jogar um pouco, esse é o grande perigo do jogador. Quando o cara começa a jogar, começa a melhorar, começa a fazer bons lances, tá numa boa fase. Quando a cabecinha começa a subir, quando o narizinho começa a subir, quando começa a entrar no campo de salto alto, é isso que dá. E não é isso que a gente quer, torcedor. Deixa a zoeira pro torcedor. Deixa a tanguinha do Neto pra gente zoar. Pra gente que é torcedor. Jogador profissional, Ferreirinha. Você é jogador profissional. Vocês aí, Zubeldia, você tem que definir alguém para chutar. Isso tem que ser definido. Quem vai chutar o pênalti é quem treina. É o Ferreirinha que treinava? Eu quero saber. Eu posso estar errado aqui. Talvez seja o Ferreirinha, o batedor oficial do São Paulo. Talvez seja o Ferreirinha e eu tô errado aqui falando besteira. Aí você comenta aqui. Mas eu, pessoalmente, não vejo o Ferreirinha sendo o batedor oficial. E aí a gente viu essa bizarrice, só por essa bizarrice, Ferreirinha, você até fez bons lances, sim, fez bons lances, deu dribles, tentou jogadas, eu acho que você tá numa ótima fase, você fez muitos gols, tá ajudando bastante o São Paulo, mas só por essa displicência, que pra mim foi uma displicência, eu vou te dar uma nota 0, Ferreirinha, sabe por quê? A zoeira deixa pra mim que sou torcedor, a coerência não é pra mim que sou torcedor, a coerência deixa pros pseudos jornalistas, pros torcedores de monóculo do São Paulo, que são mais são paulinos do que eu, que vem aqui falar, você só reclama. Será que agora eu posso reclamar? Será que agora a gente tem esse direito de pelo menos reclamar do péssimo jogo que fez o São Paulo hoje, que o São Paulo hoje não jogou nada. No segundo tempo melhorou um pouquinho, ou não sei se foi o Fortaleza que entrou mais perdido, eu não sei se foi o São Paulo que melhorou ou se o Fortaleza que entrou mais perdido. Pros que entraram, pessoal, o Lucas entrou com um ritmo totalmente fora de ritmo, o Lucas, e a gente vai ter que esperar um pouco até ele ganhar ritmo de jogo. O Luciano naquela merendinha dele ali, não faz nada ali, não mudou em nada. E foi isso, pessoal. Se entrou mais alguém, eu não lembro. O Rian Francisco entrou no final do jogo, né? Porque só é colocar no final do jogo, apesar de que eu não acho que o André Silva fez uma má partida.
Não se prenda tanto às notas, pessoal, se prenda aos comentários, que as notas aqui, ó, eu dou na emoção, as notas eu falo na emoção, mas basicamente foi isso que aconteceu nesse jogo, mais um empate do São Paulo, e agora a gente depende dos nossos adversários abaixo da tabela, né, porque se todos ganharem que estão abaixo, a gente vai para perto ali, se não para a zona do rebaixamento. Cuidado, pessoal, eu acho que é hora da gente começar a abrir o olho, que só empatar não vai levar a gente para lugar nenhum. E vocês que priorizam tanto a Libertadores, talvez a gente tenha que largar de mão a Libertadores para não cair no Campeonato Brasileiro. De tanto poupar, quer dizer, o impoupável é o Alisson, né? O impoupável é o Alisson. O coitado tem que jogar de cadeira de roda, com o pé quebrado, de qualquer jeito ali. Mas é isso, pessoal. São Paulo e Fortaleza foi um terror para quem assiste. Resumindo todo esse vídeo, São Paulo e Fortaleza foi um terror para quem estava assistindo. Mais um jogo sonolento, um jogo chato. É chato assistir o jogo de São Paulo. É chato demais. Não tem nada no jogo do São Paulo. Você não comemora, você só fica emputecido, cara. Todo jogo. É chato vir aqui ter que gravar pós-jogo. É chato. Tudo que tem a ver com São Paulo hoje é chato. Ah, e por que você continua aqui? Porque eu sou São Paulino, porque eu amo essa instituição. Porque eu vou estar aqui. Eu sempre vou estar aqui. Você, São Paulino, sempre vai estar aí. E a gente tem que aguentar toda a tiração de onda agora. Somos fregueses do Fortaleza, essa é a verdade, nós somos fregueses do Fortaleza, e mais uma vez, Ferreirinha, deixa a zoeira pra nós, a sua aposta com o Neto, pra mim, não significa absolutamente nada. Eu não ligo nem um pouco. Eu quero que um cara competente vá bater o pênalti. Não é sua onda, Ferreirinha, bater pênalti. Sua onda é criar jogada, fazer gol que... hoje você não fez, né? Que se você tivesse feito, nem o pênalti seria necessário, né? O gol tava aberto na sua cara e você não conseguiu fazer absolutamente nada, porque você peidou pro goleiro na hora e mais uma vez fez o que você sempre faz, tomar uma péssima decisão. Desculpa aí, pessoal, se me alonguei nesse vídeo. Tentei não me alongar muito porque, como eu disse, é frustrante pra gente. Hoje tinha que ganhar pra ir pra Libertadores mais tranquilo, pra ficar mais tranquilo. E o Zubeldia, pessoal, você acha que eu vou criticar o Zubeldia? Você tá achando que eu vou criticar o Zubeldia? Eu não vou, não. Não vou criticar o Zubeldia. Sabe por que eu não vou criticar o Zubeldia? A única crítica que eu tenho, talvez, pra ele é que dava pra poupar o Alisson. Mas se tira o Alisson também, vai colocar quem, né? Vai colocar quem? É entendível, né? Eu não vou criticar o Zubeldia, sabe por quê? Porque não dá pra você criticar o Zubeldia quando um jogador erra um pênalti. Mas sim, dá pra você criticar caso o Zubeldia não tenha definido isso antes. Quem bate é quem treina, quem bate é o atacante e não quem tem uma aposta pra ver a tanguinha do Neto. Bom, é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.